Meus amados, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso culto de oração e doutrina. Quero convidá-los com alegria a se pôr em pé e abrir a sua Bíblia para uma leitura inicial, Salmo de número 3. Nós vamos ler apenas, irmãos, o verso de número 5 até o 8. Salmo de número 3, versos 5 ao 8. Vamos ler todos juntos a uma só voz, por favor? Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor amado, porque o Senhor é o nosso protetor, o nosso provedor. Como lemos na tua palavra, o Senhor, ó Deus, é aquele que nos sustenta. E por isso, Senhor, nós podemos dormir em paz. Nós podemos ter sossego em nossa alma. Podem, Senhor Deus, milhares se levantar, Senhor, contra a nossa vida. Os nossos pecados também, Senhor Deus, se levantar contra a nossa vida, o diabo. Mas o Senhor, ó Deus, nos protege, o Senhor nos guarda. O Senhor se levanta e fere os nossos inimigos. Nós estamos agradecidos porque nós cremos no Senhor Deus, em que a nossa confiança é posta. Esta noite nós estamos aqui felizes, Senhor, porque o Senhor tem cuidado do teu povo. E nós agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, nos protegido e nos dado, Senhor, durante todo esse tempo, Senhor, a tua cobertura, a tua companhia, caminhando conosco, indo lado a lado, Senhor Deus, nos abençoando durante todo esse ano. Nós estamos aqui para agradecer ao Senhor. Como diz o salmista, Senhor, o Senhor é a nossa salvação. Que o Senhor, por favor, derrame a tua bênção sobre o teu povo. Que o Senhor, por favor, mais uma vez nos visite pela tua palavra. Ajude-nos, Senhor Deus, a crer no Senhor, nas verdades do Senhor, no poder do teu Santo Espírito. Que o Senhor, por favor, nos visite mais uma vez. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Ainda em pé, irmãos, vamos cantar.
Vamos ainda, irmãos, louvar o Senhor Jesus. Vamos cantar todos juntos. Graças eu te dou, Pai, porque o Senhor pagou um alto preço, dando teu filho na cruz para morrer por nós. Vamos cantar?
Vamos finalizar então nesta noite, em pé. Vamos cantar um pouquinho. Vamos cantar algumas partes dessa graça de Cristo.
Agradecendo porque esse Deus tudo executa em nosso favor, para o nosso bem,
Esse Deus pagou o alto preço enviando o seu Filho para morrer na cruz. Ele é o nosso pastor, ele é que nos guia, ele vai voltar para nos buscar. Enquanto isso, nós vamos vivendo aqui em amor, obedecendo, amando a Deus e também amando o nosso Senhor. Vamos orar, quero pedir ao diácono Tiago que faça esta oração, nos preparando para ouvir a palavra de Deus. Oremos. Santo Eterno Deus, obrigado, Senhor, por este momento, Senhor, glorioso, porque estamos na tua presença, sabendo que tu és o único, aquele que tudo executa, aquele, ó Pai, cujo poder e cuja soberania está nas mãos. Obrigado, ó Pai, por nos criar, e obrigado, Senhor, por nos salvar, pelo Cordeiro que foi imolado em nosso favor, mesmo que a gente não merecesse, Senhor. Reconhecemos que teu Filho morreu na cruz para nos salvar, nos perdoar os pecados. E graças te damos, Senhor, porque hoje reconhecemos que tu és o pastor das nossas vidas, o pastor das nossas almas. E nós te glorificamos e te agradecemos, porque hoje somos igreja, hoje estamos em comunhão com Cristo, em comunhão contigo, ó Pai. E sabemos que não há lugar melhor para estar do que na tua presença. Louvado seja o teu nome para sempre. E prepara agora, Pai, nossos corações para receber a tua palavra. Que ela seja doce, Senhor, para nós. Que nela, Pai, encontremos a nossa prática, a nossa regra de fé e prática. Que possamos viver pela tua palavra todos os dias. Oremos a te agradecidos, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. Por esse cara, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Para o Salmo de número 3. Vamos abrir todos juntos, Salmo de número 3. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor continue a abençoar, Senhor, a nossa igreja, as nossas famílias, no entendimento da tua palavra. Que o Senhor, por favor, nos visite cada vez que abrimos, Senhor, a tua palavra para estudá-la. Que o Senhor, por favor, derrame sobre nós, sopre sobre nós, nos enchendo do teu Santo Espírito, Senhor, daquele mediador e daquele, Senhor, que é o mestre dos mestres. E que o Senhor mesmo, Senhor, abra os nossos corações e possa aplicar a tua palavra. Por favor, Senhor, nos ajuda, tão claro como a luz do sol. Nós queremos ver as tuas verdades. Que o Senhor nos faça mais sábios do que os nossos mestres, mais cultos, Senhor, do que, ó Deus, os nossos pais. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém. O Salmo de número 3, irmãos, fala de problemas familiares. Se você olhar logo aí no cabeçalho, no títulozinho, você vai ler Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. A introdução desse salmo fala o contexto. Ele foi escrito quando Absalão fez uma conspiração para matar o próprio pai, destronar o rei Davi e exilá-lo para longe. O Salmo de número 1, ele fala, irmãos, que o justo ele não senta na roda dos escarnecedores. Nós vamos perceber aqui Absalão fazendo com que o povo de Israel, os generais dos exércitos israelitas, os sacerdotes e até os conselheiros se sentassem na roda dos escarnecedores para poder tramar contra a vida do rei.
O Salmo de número 2 fala de uma conspiração da terra contra o reino dos céus. E aqui, irmãos, mais uma vez, no Salmo de número 3 está materializado a conspiração desta terra para abalar, para destruir esse reino messiânico que viria através da descendência de Davi. O Messias foi prometido por Deus. O povo de Israel sabia que através do reinado de Davi viria o Rei dos Reis. Ali estava a linhagem messiânica, mas mesmo assim, tanto Absalão quanto o povo de Israel fizeram uma conspiração para destruir o rei Davi, de onde descenderia o Messias. O nome Absalão é a junção de dois nomes: Abba, pai, né, e Shalom, Absalom, que significa pai da paz. Mas esse homem, irmãos, ele não foi pai da paz. Esse homem, ele foi aquele que fez guerra contra o seu próprio pai. Portanto, o Salmo de número 3, irmãos, o gênero dele é de lamentação. O autor desse salmo é Davi. Ele escreve enquanto, irmãos, ele está saindo, para o deserto ou no deserto. E ele escreve então lamentando, e esse salmo então entra no cânon. Qual o gênero desse salmo? Então a resposta é essa, Esse salmo é um salmo de lamentação. Davi está lamentando o que o filho dele, o próprio filho dele, carne da sua carne, sangue do seu sangue, está fazendo com ele. É muito triste. Davi, irmãos, escreve esse salmo, então, fazendo essa lamúria, essa lamentação, vendo o seu filho levantar o seu próprio calcanhar contra o pai. Bom, então, qual é o contexto desse salmo? O contexto, como eu disse para vocês, é 2 Samuel, capítulo de número 15. Se você ler, você vai encontrar essa revolta absurda, deste filho ingrato, que é Absalão. E ele, irmãos, estava com a sua relação estremecida com seu pai Davi já fazia 11 anos. Todos nós estamos lembrados, irmãos, que Absalão ele vai tomar as dores da sua irmã Tamar. Aminon, meia-irmã Tamar. Aminon, que era o filho mais velho de Davi, vai forçar, abusar sexualmente da sua meia-irmã. Essa moça, então, sai aos prantos, rasga suas vestes de princesa real, e ela, então, encontra no meio do caminho, jogando terra sobre a sua cabeça com Absalão, seu meio-irmão. E Absalão, então, ampara essa moça, leva para sua casa, e durante 2 anos, ele acoberta a sua irmã e também planeja o assassinato do seu irmão mais velho, Aminon. Isso está escrito lá no capítulo de número 13, do verso 23 ao 39 de 2 Samuel. E você vai ver então que depois de executar o seu plano maléfico, terrível, um irmão se levantando contra o seu irmão, porque havia uma profecia, irmãos, que depois que Davi adulterou, a espada jamais se apartaria da sua casa. Nós vemos então o irmão levantando a espada contra o próprio irmão. E esse homem, Absalão, então ele foge. Ele vai para um pequeno reino chamado Jesus e passa ali 2 anos. Ao cabo, irmãos, então, desse tempo, Joabe, que era general dos exércitos israelitas, ele toma a iniciativa de mandar uma mulher até o palácio real para contar uma história fictícia para Davi. Davi então discerne que ela foi mandada por Joabe e ele então diz: o que é que ele quer? Ele queria então que Davi
né, resgatasse, buscasse, mandasse trazer de volta Absalão para casa. E Davi então diz: manda Joabe trazer. Esse homem, ele permanece durante 4 anos em, me perdoe, ele permanece 2 anos, né, sem ver a face do seu pai. 2 anos. Davi, né, recebeu, mandou ele para a casa dele, e durante 2 anos esse pai, com a sua relação estremecida com seu filho, né, não trocou um oi, um bom dia. E Absalão então vai reclamar para Joabe. Todos nós conhecemos a história. Ele manda chamar Joabe 3 vezes. Ele não vai, então ele taca fogo, né, no terreno, na plantação de Joabe. E Joabe então vem, né, já chateado, zangado, e Absalão diz: quem está zangado sou eu. Como é que você me traz para cá e eu não posso ver a face do meu pai? E aí Joabe então leva Absalão para se encontrar com Davi. Vai dizer o texto, irmãos, que Davi, ele dá um beijo na face de Absalão. E foi só isso. Esse homem não falou mais nada. A mágoa estava guardada no seu coração. A raiz de amargura ainda estava viva na sua alma. Aquele homem tinha matado, seu filho Absalão havia matado, né, aquele que ia herdar o reino, que era o filho mais velho. Ele matou. E com isso, irmãos, Absalão sai dali ainda mais chateado, ainda mais aborrecido. E ele então, passado mais 2 anos, ao cabo de 4 anos, então com 7 mais 4, 11, esse homem, ele consegue, conversando, ganhando o coração do povo, ele consegue, irmãos, reunir uma grande e numerosa multidão na cidade de Hebrom. E esse homem, então, agora sai em disparada para poder, irmão, destronar o seu pai e tomar a coroa da sua cabeça. Diz o texto que era tão grande o número de pessoas que abraçaram a causa de Absalão, generais do exército, os sacerdotes, os conselheiros reais, que Davi teve que sair na calada da noite, descalço, com a cabeça coberta, para que ninguém visse, sozinho, abandonado, atravessando então em disparada para o deserto, porque o seu filho estava no seu encalço e ele vinha para matar o próprio pai. O objetivo então aqui do salmista, irmãos, é nos mostrar que essa revolta de Absalão, ela foi gerada porque um pai não soube resolver e restaurar a relação com o seu filho, Veja só uma mágoa guardada durante 11 anos, o que é capaz de fazer um filho se levantando contra o próprio pai para o destronar, para o matar e arrancar a coroa da sua cabeça. Muito bem, irmãos, o que esse texto então tem a falar para o nosso coração? Nós somos judeus, essa história está lá no passado. O que tem a ver conosco hoje? Essa é a pergunta que nós vamos fazer, mas nós não podemos fazer sem olhar para Cristo. Nós devemos ler os Salmos, irmãos, com a ótica do Evangelho. Nós devemos entender que os Salmos, e principalmente a vida de Davi, apontava para alguém maior do que ele. Esse Salmo, irmãos, aponta para aquele que seria o descendente de Davi, que seria chamado filho de Davi. E toda a história de Davi aponta para o Messias. E nós devemos então ler os Salmos, irmãos, com o olhar do Evangelho. Isso aqui então tem a ver com a nossa vida. Todos nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele também, na noite em que ele foi traído, irmãos, ele atravessou o vale de Cedron, em direção ao Monte das Oliveiras, onde, irmãos, uma grande turba o perseguia com paus e espadas. Enquanto
Absalão perseguia seu pai, nós vamos ver aqui, irmãos, o Senhor Jesus Cristo perseguindo a vontade do Pai, de Deus o Pai, o que custaria a sua própria vida. Enquanto a multidão perseguia, junto com Absalão a Davi, o Senhor Jesus Cristo também foi preso por uma grande multidão, condenado, crucificado, e a multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Abandonado, sozinho, na calada da noite, esse homem, o Messias, foi preso. E ele, irmãos, foi levado até a cruz. E vai dizer que ele na cruz orou ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes o pecado, porque não sabem o que fazem. Hoje, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu uma nova vida. Ele, irmãos, morreu a nossa morte, para que pudéssemos, irmãos, sermos restaurados no nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. O Pai deu a vida do próprio Filho para poder salvar a mim e a você. E nos resgatar, irmãos, agora, para amarmos o nosso próximo, o nosso semelhante. E hoje, o Evangelho nos ensina a perdoar e a amar até mesmo aqueles que nos perseguem, os nossos inimigos. Davi perdoou seu filho, mas foi tarde demais. Ele perdeu a vida. E ele chorou grandemente, a tal ponto de todos os soldados ouvirem o seu choro do palácio, onde ele estava escondido. Mas já era tarde demais. O que esse salmo nos ensina, irmãos? A valorizar os nossos relacionamentos familiares antes que seja tarde demais. O Evangelho nos ensina a perdoar, a dar a nossa vida, irmãos, e tudo que nós temos para poder restaurar o nosso relacionamento com o nosso semelhante, o nosso próximo, e ainda mais com os nossos familiares, antes que seja tarde e o choro venha e não há mais o que fazer. Portanto, esse salmo, irmãos, ele é dividido. Qual é a divisão desse salmo? Esse salmo, ele é dividido em 3 partes, em 3 seções. Cada seção, na estrutura hebraica, no livro hebraico, é dividido por uma expressãozinha chamada selá. Esse selá é um termozinho, irmãos, usado para dar uma pausa na estrutura poética. E era usado para os cantores, para que nessa pausa eles pudessem afinar a harpa, porque as suas cordas, irmãos, desafinavam muito rapidamente. E esse selá, ele então divide essa estrutura, e era o tempo então para que os cantores e os tocadores afinassem a harpa. E essa estrutura, então, está aí. A primeira estrofe vai do verso 1 até o verso de número 2 e tem o primeiro selá. A segunda estrofe vai do verso 3 ao verso 4 e tem o segundo selá. O terceiro selá está aí. Ronaldo. Está aí, verso de número 5 até o verso de número 8. E termina, então, irmãos, o salmo. Eu queria que você percebesse, então, que tudo tem um propósito. Por que há um selá nesse salmo? Porque, irmãos, o nosso coração também é muito rápido para desafinar com a palavra de Deus. Nosso coração desafina, irmãos, com muita rapidez. E é por isso que nós precisamos ouvir, irmãos, o selá. É um momento que nós temos para afinar nosso coração com a palavra de Deus.
nós desafinamos muito rápido. Nosso coração dá notas desafinadas. E muitas vezes, irmãos, isso dói nos ouvidos. Quando o instrumento está desafinado, é ruim de cantar e ruim de ouvi-lo, porque está desafinado. E quando o instrumento desafina, né, ao invés de ele ser bênção, ao invés de ele trazer melodia, né, artística e encantar, ele faz o inverso. Ele desencanta, ele desentoa. E é assim, irmãos, na vida espiritual. Quando o nosso coração está desentonado, fora do tom, a nossa vida, irmãos, ao invés de ser bênção, ao invés de encantar, ela vai desencantar. E isso começa dentro de casa. E se espalha por onde nós vivermos. Por isso, o selar. É importante ter aquele tempo de pausa, para que nós, irmãos, ouçamos a palavra de Deus em paz e no Espírito, e sejamos tratados, porque o nosso coração desafina muito rápido. Deus então precisa nos falar da sua palavra, né, e no poder do Santo Espírito, esse afinador, ele vai nos afinando com a palavra de Deus, para que possamos então voltar ao prumo, a nota voltar ao som original, para que possamos ter uma vida, irmãos, bem entonada, para que tenhamos uma família, irmãos, bem orquestrada, que seja instrumento de louvor e glória nas mãos de Deus. Não vai dar tempo, irmão, de nós prosseguirmos mais aqui. Quero então finalizar nesta noite, fazendo essa introdução nesse salmo, irmãos, fazendo algumas aplicações para a nossa vida. Como nós devemos ler esse salmo? Em primeiro lugar, sabendo que nós vamos enfrentar problemas familiares. Davi está, irmãos, aqui enfrentando uma crise familiar gerada pelo seu filho Absalão. Mas quem sabe você possa ter uma crise familiar com seu cônjuge. Quem sabe você possa enfrentar uma crise familiar, né, com um parente próximo seu. E não há nada mais dolorido na vida do que você não poder ir na casa de um familiar, você estar em quatro paredes e não conversar, e não poder se relacionar bem, porque há uma crise familiar instaurada. Irmãos, nosso mau temperamento, a nossa vida espiritual, irmãos, doentia, desafinada, fora da harmonia do Evangelho, vai, via de regra, gerar crises familiares. Entenda isso claramente para o seu coração. Nós estamos convivendo, não é com anjos, serafins e querubins. Nós estamos convivendo com pessoas caídas. E nós temos que preparar o nosso coração para, irmãos, a turbulência dentro do nosso próprio lar. Às vezes, irmãos, vamos ter que sair de casa para não começar uma terceira guerra mundial e acabar com tudo. Percebam, então, que até mesmo crentes, até mesmo pessoas que são ungidas do Senhor, passam por problemas, passam por ondas revoltas dentro de casa, porque são pecadores. Nós somos pecadores. Nós somos confrontadores. Nós somos seres conflituosos. Nós não nos comunicamos bem. Nós interpretamos mal um ao outro. Nós muitas vezes somos egoístas.
e vamos criar problemas dentro de casa. Segunda conclusão, ao lermos esse salmo, irmãos, é a seguinte: devemos tratar rapidamente os problemas que surgem dentro de casa. O apóstolo Paulo, ele vai escrever Efésios, capítulo, irmãos, de número 4. Ele vai dizer a partir do verso de número 28 em diante: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Resolva, antes que caia o sol, os seus problemas dentro de casa. Porque se você deixar as águas contaminadas da vala do seu coração, ruim e péssimo, correr, vai contaminar tudo e vai, irmãos, entornar o caldo e vai piorar. Durante 11 anos, esse pai não resolveu o problema com seu filho. Não perdoou seu filho por inteiro. Permitiu que ele voltasse para o reino, morasse em Jerusalém, na sua casa, mas não conversou com ele. Não confrontou seu filho no seu pecado. Não o disciplinou. Deu uma disciplina velada. Não conversou com ele e não colocou os pingos nos is. Isso levou com que esse filho, que era para ser o pai da paz, gerasse a guerra dentro de casa. Esse homem, irmãos, expulsou seu pai de casa para o deserto. Esse homem tomou o trono do seu pai, tomou o coração do povo, conquistou seus conselheiros, os soldados do seu pai, o povo que era beneficiado pelo reino, e o reinado de Davi, o povo que era para ser grato por tantos anos, Davi militar e lutar por eles. O povo então se rebela junto com Absalão contra o rei. E o povo agora, junto com o filho, persegue o próprio pai. E esse homem, não temendo as maldições da lei de Deus, possui as esposas do pai à luz do dia. Esse homem, irmãos, faz tudo para afrontar o pai. E para mostrar agora que ele tem o domínio e o poder sobre a casa do pai. Percebam? Um conflito mal resolvido dentro de casa. Olha onde acabou. Portanto, irmãos amados, os problemas dentro de casa, eles não devem ser insuperáveis. Pelo contrário, nós devemos lutar para superar todo problema em casa rapidamente. Esse é o Evangelho. Queira você ou não. O Senhor Jesus Cristo diz que nós devemos, irmãos, orar e amar até mesmo os nossos inimigos. Imagine, então, os da nossa própria casa. E muitas vezes nós fazemos, por causa da nossa má índole, temperamento, irmãos, e estado caído em pecado, nós fazemos os nossos próprios familiares como inimigos. E nós devemos amar, perdoar e cuidar, até mesmo dos nossos inimigos. Eu queria então dizer para você nessa noite, todo problema dentro de casa não é insuperável. Ele é superado. Se você viver o Evangelho, se você encarnar o Senhor Jesus Cristo e dizer, Senhor, eu vou aguentar. E até mesmo o que eles estão fazendo comigo, eu vou orar dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Então, todas as vezes que você for afrontado, e que você até mesmo, tendo razão, que você então se vista da humildade, se sujeitando ao Evangelho, e que você possa orar dizendo, Senhor, por favor, me ajuda a perdoar. Me ajuda a perdoar o meu cônjuge, Senhor, porque ele não sabe o que faz.
ele está vivendo na obra da carne, fora do teu espírito, Senhor. Ele está me afligindo com espinhos e eu estou sangrando e sentindo a dor. Mas, Senhor, por favor, perdoa-lhe. Perdoa, Senhor, por favor, esse meu irmão, essa minha irmã, que tem sido uma pedra no meu sapato, Senhor. Que vive, Senhor Deus, me afrontando e dizendo, Senhor Deus, que eu sou santarrão. Afrontando a minha espiritualidade, a minha fé, porque eu quero viver de uma maneira correta. Senhor, perdoa, porque não sabe o que faz. Senhor, por favor, visita a minha casa. Restaura, Senhor Deus, por favor, o relacionamento dos meus pais. Restaura o relacionamento, Senhor, dos meus irmãos, dos meus parentes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, todo problema em casa pode ser superado. Não há nenhum problema insuperável. Nós podemos e devemos resolver rapidamente. Não deixe alongar. Quanto mais alongar, problemas como o que estamos vendo aqui no Salmo de número 3 podem acontecer dentro da sua casa. E quando, irmãos, instaura a guerra, é muito tarde. É muito tarde. E nós vamos ver um pai que sabia, no seu coração, que só tinha duas soluções para essa guerra. Ou ele matava o seu filho, ou o seu filho matava ele. Não tinha outra solução. Davi sabia disso. E agora ele chora a morte do seu filho. Já é tarde. Muito tarde. Porque não teve coragem de olhar nos olhos do filho e dizer: meu filho, você fez o que é errado. Você conhece a lei do Senhor, mas eu te perdoo. Eu te amo. Me dê um abraço. Beije o seu pai. Eu vou lhe beijar. Eu te perdoo. Todo problema, irmãos, deve ser resolvido rapidamente. Terceiro e último lugar, para nós finalizarmos aqui essa introdução nessa noite, aprendemos também, irmãos, que Jesus, ele nos dá total e completa condição de perdoar e restaurar os nossos laços familiares. Se você é crente em Jesus, e se você tem problema com alguém e não conseguiu resolver isso até o dia de hoje, é porque você não está vivendo o evangelho total e completo do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, irmãos, naquela cruz, ele nos deu exemplo de que podemos perdoar e restaurar todos os nossos laços familiares e interpessoais. Não há nenhum que Jesus não possa restaurar na sua vida. Deus então nos abençoe pela sua palavra nesta noite. Amém. Vamos fechar nossos olhos? Vamos fazer uma oração? Quero que você agora divida em dupla e